Começa. Boa noite. Vamos então começar o nosso estudo. O último capítulo, a última parte do último capítulo do livro. Deixa eu só aceitar aqui o José no grupo. Quem gostaria de fazer a prece de abertura para a gente? Ok, eu posso fazer então. Só um segundo. Boa noite, José. Então vamos então fechando os nossos olhos para darmos início a este estudo com os pensamentos elevados ao Pai, a Jesus, aos benfeitores deste grupo, aos nossos mentores, agradecendo mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos para aprendermos um pouco mais, com muita alegria nos nossos corações, por estar chegando ao final de mais um livro e nos mantendo aqui fortes no compromisso do estudo, unidos, nos ajudando uns aos outros na compreensão destes ensinamentos, agradecendo do fundo dos nossos corações essa oportunidade. Sendo assim, pedimos a permissão para começarmos este estudo dessa noite e que nossos amigos espirituais, nossos mentores, nos auxiliem, como sempre, nos intuindo, nos auxiliando no entendimento. Que assim seja, Senhor. Bem. Então, vou fazer o share. Gente, eu não sei por que o livro está assim, meio cinza. Tá cinza aí para vocês? Tá. Eu juro que eu não sei como. Se eu fechar e abrir de novo, deixa eu tentar. Ou vocês conseguem ler? Eu não sei por Consigo que. ler, dá para ler. É, Tá. então, eu já cliquei em tudo, o negócio ficou cinza aqui. Já fechou, Aqui. abriu, fechou? Não, deixa eu tentar, rapidinho, não vai demorar. Vai ver que Tá meio... o livro está triste, porque a gente está acabando de ler. Eu acho que sim. Quando eu abri não estava cinza, estava branco, de repente ficou tudo cinza. Aqui. Tá frio aí, José? Tá muito frio, gente. Ontem fez -11, hoje fez -9. E a gente aqui reclamando do -2. Aqui tá -2 agora. Vocês usam Celsius ou Fahrenheit? Celsius. Falei em Celsius. Porque aqui é Fahrenheit. Mas é -11 Celsius que eu falei. Ontem Aí, não. agora tá branco, ó. Peraí. Aí já tá melhor, né? Aê. Então, a gente está no último capítulo, intitulado Adeus. E a gente ia continuar aqui, mas se calhar a gente continua nesse parágrafo anterior, só para dar uma relembrada assim no que a gente estava lendo, né? Isso. Incontestavelmente. Quem gostaria de ler para a gente? Pai, posso ler? Então, por favor, José. Alguém mais quer ler? Vai lá, depois a gente muda, se alguém quiser ler, por favor. Então, o último capítulo 21, né? Capítulo 20. Ai, gente, 3 páginas, é isso mesmo? Capítulo 20, é uma página, é isso mesmo. 213 para 215, né? 3 páginas. Ok, último capítulo, Deus. Incontestavelmente, a prelação era vazada em severidade afetuosa, que, no momento, não nos sabia bem o coração, habituado a expressões de incessante carinho, mas tinha a virtude de acordar-nos para a verdade, chamando-nos a uma atitude de legítimo entendimento.
Ainda aí, numa simples reunião de despedidas, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo-nos o equilíbrio que, de outro modo, não saberíamos conservar. Apesar da compreensão, tínhamos os olhos úmidos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. Na companhia dele, havíamos aprendido sublimes ensinamentos. Forte e sábio, carinhoso e enérgico, exercitara-nos as asas frágeis nos grandes voos de novos conhecimentos. Comparando nossa situação anterior à presente, observávamos evidente melhoria geral. Amém. Como não lhe devemos a ele, abençoado amigo de todas as horas, ilimitados testemunhos de amor? José, só para lembrar aqui, que agora a gente leu, eu lembrei, o adeus é do Alexandre, né? Ele está se despedindo porque ele vai temporariamente para um plano superior para aprender, para depois voltar ali para contribuir melhor. E aí a gente viu no começo desse capítulo que o André Luiz não conseguiu ficar muito feliz com a partida dele, né? Porque ele queria ali, ele com o Alexandre para ele, né? E acho que não foi só ele, teve outras pessoas também. Eu também, né? Eu queria que a gente também até ficou triste que ele ia, né? E aí a gente até comentou dessa... que nós sabemos que a reação ideal seria ter ficado feliz por ele, né? Mas ainda a gente tem esse egoísmo que a gente quer quem a gente gosta perto da gente, né? Exatamente. Né? Eu ainda tenho muito disso. Eu também. Quem nos faz bem, a gente quer perto da gente. Não que vai ser melhor para aquela pessoa, mas a gente quer perto da gente. Então, eu acho que esse sentimento é ainda mais forte com as mães, talvez, né? Porque eu vejo muita mãe querendo, não consegue deixar o filho, né? Assar a louça, assim, pelo menos com latinas, né? Mães latinas, brasileiras, eu vejo isso. Eu também sou membro apegado à família, então... Eu já falei para minha filha que se um dia ela imigrar, eu vou imigrar junto, então... E engraçado quando você falou o capítulo Adeus, eu achava que era adeus, era a preposição para Deus, não para adeus. Não, adeus de goodbye. Eu achava que era para Deus. Então, mas foi isso, só para relembrar o que a gente estava lendo. Bem lembrado, obrigado. Então, seguindo aqui. Creio que a maioria partilhava os meus pensamentos, porque Alexandre, dando a ideia de que nos ouvia as reflexões mais íntimas, acrescentou: devemos ao Cristo, Jesus, todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós outros. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas. O espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. Em seguida, o instrutor levantou-se e, sorridente, abraçou cada um de nós, dirigindo-nos palavras de incitamento ao bem e à verdade, enchendo-nos de coragem e fé. Equilibrados pela sua palavra esclarecida, os aprendizes não ousaram pronunciar qualquer exclamação, filha da ternura indiscreta. Estávamos todos edificados em posição serena e digna. Epaminondas, o discípulo mais respeitável de nosso círculo, tomou a palavra e agradeceu, sobriamente, estampando nas afirmativas nossos sentimentos mais nobres e endereçando ao instrutor amigo nossos ardentes votos de paz e êxito na continuidade de seus trabalhos gloriosos. Vimos que Alexandre recebia nossas vibrações de amor e reconhecimento em meio de profunda emoção. Sua fronte venerável emitia sublimes irradiações de luz. Terminada a breve saudação do companheiro, pronunciou algumas frases de agradecimento que não merecíamos e falou: agora, meus amigos, elevemos ao Cristo nossos pensamentos de júbilo e gratidão, consagrando-lhe as inesquecíveis emoções de nosso adeus. Manteve-se de pé, cercado de intensa luz, safino no brilhante, e de olhos erguidos para o alto,
estendeu os braços como se conversasse com um mestre presente, embora invisível, orando com infinita beleza. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas. E perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje. A confiança nos dias de hoje, que nos destes para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, Senhor, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão do teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos. Ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior, conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Amém. A comovedora prece de Alexandre fora a última nota do maravilhoso adeus. Saímos. Em torno, as flores exalavam agradabilíssimo perfume, à luz prateada da noite. E ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros, como fulgurantes corações de luz, em praias distantes do universo, emanados, como nós, uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Is over? Oh. E acabou. Quer fazer algum comentário? Bom, foi uma prece belíssima, né? Uma prece belíssima, mais uma das preces belíssimas que o Alexandre nos deixou, porque nesse livro ele faz várias preces belíssimas, e não teria como fechar esse livro sem uma prece dele, né? Vocês, antes da gente começar o próximo livro, vocês se lembram, assim, do que mais ou menos que a gente viu nesse livro, assim, as partes que a gente tocou mais, assim, que tocou mais, que ficou mais gravado? Querem fazer algum comentário? Que a gente teve aqui, eu estou olhando, tá? Eu não lembro de sim, não. A gente teve aqui, foram 20 capítulos, né? O primeiro capítulo falava sobre o psicógrafo,
Depois ele falou sobre a epífise, e ali a gente aprendeu bastante biologia com ele, né? Neurobiologia ali, muita anatomia ali. Depois ele fala do desenvolvimento mediúnico. Aí ele fala do vampirismo também, como um tipo de obsessão, da influenciação, da importância da oração, né? Depois ele fala do socorro espiritual. Ele fala no plano dos sonhos, que, se eu não me engano, ele fala ali dos desdobramentos, de quando a gente acorda, aquela lembrança vaga que fica sobre o que nós passamos ali que nós vivemos ali no plano espiritual, né? Mas ele comenta de que não se lembra que nós não temos a lembrança total, né? Do que aconteceu. Ele fala da materialização. E aí depois ele começa, fala da intercessão, desculpa, e depois vem a parte da reencarnação, que foi a preparação ali. Já na intercessão começa a se falar ali do trabalho que o plano espiritual ia fazer para a reencarnação do Segismundo, né? Aquele trabalho todo que estava sendo feito com os pais dele, na verdade, com os futuros pais dele. E aí fala da preparação, que era mais o pai dele, que o futuro pai, que não aceitava muito ele, pelas dívidas que eles tinham da reencarnação passada, né? E depois que ele conseguiu que aquele espírito o perdoasse, o aceitasse mesmo de coração aberto, que foi começado a reencarnação ali, o processo reencarnatório, que ele faz mais uma vez aquela aula de anatomia, de biologia, de química, de tudo, que ele fala assim muito detalhadamente de como é que o espírito, como é a fecundação e em que momento que o espírito se junta ali com aquelas células se dividindo toda para virar ali um futuro feto, né? E aí depois disso fala da proteção, fala do fracasso, depois a gente falou um pouco sobre a incorporação, sobre a doutrinação, entrou sobre a obsessão e os passes, como os passes ajudam também. Também voltou a falar da oração nesse capítulo. E aí agora o goodbye do Alexandre. Pronto, não sei se deu para relembrar um pouquinho, mas esse foi os Missionários da Luz. E agora a gente vai... Eu vou levar bastante comigo essa parte duas coisas que eu vou levar comigo bastante desse livro. Primeiro o processo da reencarnação, né, do Segismundo, porque a gente viu muita coisa, não só no preparo, o durante, todo o acompanhamento que ele fez, me fez pensar e assim, reforçou a ideia de como cada encarnação é trabalhosa, difícil, delicada, preparada, o processo é grande e é assim, é um presente mesmo de Deus, a gente ter essa oportunidade de encarnar. E todo o processo biológico que eu adoro, então isso aí eu gostei muito. Uma outra coisa que eu gostei também muito nesse livro foi o contato do André Luiz nas reuniões mediúnicas. Então, teve muita coisa que a gente aprendeu com relação à reunião mediúnica, o que estava acontecendo, a ajuda que estava acontecendo no plano espiritual, o trabalho do plano espiritual numa reunião mediúnica, às vezes nada acontece no plano material e tudo que está acontecendo no plano espiritual. E isso foi, assim, achei muito legal também, acho que aprendi muito. E também gostei muito da parte biológica que ele explica da mediunidade, da epífise, e todo esse processo maravilhoso e bendito que é a oportunidade de trabalhar com a mediunidade. E assim, mais uma vez, quebrando todas as barreiras
de querer dizer que mediunidade né, é uma coisa mística, ou é uma coisa... médiuns são pessoas que têm né, algum dom, alguma coisa. Então, isso aí foi... Não que a gente não sabia, claro que a gente sabia, mas quando a gente aprende a coisa, os fatos, a parte, vamos dizer, científica da doutrina, não só isso dá uma base maravilhosa para a gente se... para a gente confirmar, né, os nossos, o que a gente acredita e as nossas ideias e, e tudo que a gente aprende, né, no espiritismo, mas a parte científica, ela te dá essa segurança de você, como diz acho que foi, não sei se foi Emmanuel, ou que ele fala que a fé é raciocinada, acho que foi Emmanuel ou é Paulo, agora eu já não lembro mais, sobre a fé raciocinada, que a fé, ela quando ela você só tem certeza quando não existe achismo, não existe, né, porque quando você se baseia não só na ciência, mas no estudo das leis de Deus, nas leis naturais, respeitando as leis naturais, você tem não tem como você não só negar, mas assim, é maravilhoso ter a oportunidade de estudar isso, aprender tanta coisa. E esse livro fechou aí com chave de ouro, como sempre, né? André Luiz é incrível. Foi... Tá me ouvindo? Tô? Bem legal lembrar, Dariane, você comentou aí, eu fiquei lembrando aí das discussões ali e tal. É bem legal esse estudo em grupo, né? Eu acho que é bem enriquecedor mesmo, sabe? Porque às vezes um entende uma coisa, a mesmo texto, mas as pessoas entendem diferente, né? E aí a gente conversa, ou fica na dúvida com algo que foi dito, ou pontua algo que passou despercebido, né? Eu achei bem legal. Então, acho que você falando ali que marcou você, também marcou, e eu acho que o fato de termos discutido aqui reforçou. Acho que se eu tivesse apenas lido, não teria memorizado ou marcado. Mas como lemos e discutimos e conversamos e demos opinião e lembramos histórias, né? Testemunhos, né? Então isso marca ainda mais o aprendizado aí desse livro. Foi bem legal. Feliz, gente, por vocês ter dado aí um tempo aí para estudar, né? Reservar um tempinho para estarmos juntos ali online aqui estudando, bem legal. Eu também gosto. Eu também acho bastante gratificante. Como você disse, José, acho que eu já tinha lido esse livro, tudo que eu lembrava do livro era da reencarnação do Segismundo. Eu não lembrava de mais nada do livro. Então é como se eu estivesse lendo de novo. Mas agora, como você disse, a gente parou para discutir, para colocar, às vezes, trazer para a nossa própria experiência e pronto, relatar coisas, né, que a gente entende, o que aconteceu, ficou mais marcado. Então agora realmente, e tem tantos outros capítulos maravilhosos, não só o da reencarnação de Segismundo, né, que vale a pena ficar marcado, né, para a gente. Então realmente é muito gratificante poder estudar em grupo, eu também gosto. Estamos prontos para o próximo livro? Posso só falar uma coisa rapidinho? Claro que pode. Eu concordo com tudo que vocês falaram e acho que a encarnação de Segismundo foi daquelas que realmente ficou mais latente na nossa memória, né? Porque foi, assim, um processo bastante instrutivo, difícil, né? Por causa da situação que foi, mas na qual nós pudemos aprender muitas coisas, né? Então, isso é a coisa, acho que do livro é o tópico, né, que fica realmente mais vivo na memória. Mas também gostei também muito de ter lido
nesse livro, quando o André Luiz vai visitar irmãos em processo de doença e analisa, né, a fundo a doença das pessoas no plano físico, né, e mostra o porquê, onde está enraizado aquele mal, né, quando falando da, da razão espiritual pela qual a pessoa está passando por aquilo. Então, também é um aspecto que, para mim, trouxe bastante ensinamentos e aprendizados, né? Que a gente acha que, ou a gente não, né? Porque a gente tem aprendido isso, que a saúde física cada vez mais é intrincada, né? E ligada, né? À espiritualidade. Mas quando a gente não tem essa visão, fica muito difícil às vezes entender certos processos da doença na qual nós passamos, ou entes queridos nós passamos, né? Nós ficamos, e é fácil, né, quando nós não temos essa visão, cair na revolta, né, na ira contra Deus mesmo, né? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Ou por que Deus permitiu, né, que eu contraísse isso ou aquilo, ou que isso se desenvolvesse na minha vida, ou na vida de um ente querido, enfim. Não que seja fácil, né, mesmo sabendo essa realidade, né, não que seja fácil, né, quando um ente querido, ou talvez nós mesmos, né, passemos por uma situação de câncer, ou outras doenças também sérias, né. Não quer dizer que por causa disso a gente vai, né, vai ser um mar, tudo vai ser um mar de rosas. Mas, ao fim e ao cabo, sempre acaba dando-nos, né, um certo consolo e um lugar onde nós podemos forças, né? E só para comentar o fechamento do livro, com a despedida de Alexandre, eu trouxe enquanto nós estávamos lendo, né, e Alexandre, claro, fechou com aquela oração maravilhosa que, olha, eu acho que vou colocar essa oração na minha mesa de cabeceira, porque é uma oração tão linda, é quase que um segundo Pai Nosso, de tanta coisa que ele fala ali, né? E de tão linda que é. Mas essa oração, de certa forma, também me fez lembrar como seria bom se a gente conseguisse, né, ver a partida de um ente querido, né, nosso, de volta para a espiritualidade, como uma oportunidade de aprendizado dessa pessoa querida a nós, né? E é engraçado também ver que mesmo no plano espiritual, e eu vou falar já de André Luiz, né, nesse caso, teve dificuldades para aceitar, né, a partida entre aspas, né, de Alexandre. Ele só apenas se mudou para um plano superior dentro da própria espiritualidade, do mundo espiritual, né? Mas imagina se André Luiz, que estava lá e já viu tudo que viu, né, até agora, já aprendeu tudo que aprendeu até agora, teve dificuldades em ficar feliz pelo Alexandre, imagine a gente, né? Quando temos a partida de um ente querido. Então, esse capítulo me fez pensar nisso também, o quanto nós mesmos ainda também temos para aprender e evoluir, né, para ver a partida de um ente querido nosso, né, daqui do nosso meio físico para o plano espiritual, como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de evolução, enfim, uma oportunidade que nós todos teremos também um dia, né? Mas por causa da nossa, não vou dizer egoísmo, mas é o nosso amor, assim, apegado, né? Ainda à matéria, nós queremos aquela pessoa assim juntinha da gente, né? Mas, de qualquer maneira, são apenas alguns pontos que eu queria trazer desse livro que a mim tocaram bastante e me fizeram refletir. Obrigada, Lê. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, eu vou fazer o share aqui do novo livro. Então, a gente hoje vai começar nos Obreiros da Vida Eterna. Eu mandei no grupo também. Já vai começar hoje, então? Já vai começar hoje.
Então tá, então Alexandre partiu, né? Peraí, só um pouquinho. Provavelmente vai ter alguém responsável agora, né? Seria o novo Alexandre, né? Você lembra quem que Agora era? agora estamos órfãos do Alexandre, aí vai ter que vir mais alguém, né? Aí vem tem que vir um clone do Alexandre. Do livro anterior, vocês lembram quem que era? Eu não lembro. Então, olha, esse livro, só uma introduçãozinha básica dele. Como é que eu faço ele ficar maior? Peraí. Esse é o 4º livro da série, do André Luiz, né? Psicografado por Chico. E através dessa obra, o André Luiz ele ganhou o apelido de Repórter do Além, por causa dessa obra. Então, mas pelo fato dele fazer várias revelações sobre o plano espiritual e revelações assim profundas sobre a vida no plano espiritual. E no livro ele vai nos relatar experiências do trabalho de socorro espiritual aos necessitados, e ele vai se integrar a uma equipe de socorristas. Então ele vai contar o que acontece. E desses relatos a gente vai poder tirar vários ensinamentos aí doutrinários que a gente vai poder ir estudando, né? São 20 capítulos também, igual o livro que a gente acabou, que ele vai analisar a experiência dos espíritos no plano espiritual, apresentando o trabalho dos obreiros de Jesus na assistência cristã, lutando contra as trevas e o sofrimento, fornecendo também notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta terrestre. O livro objetiva mostrar que a morte não modifica milagrosamente o homem, que é fruto de si mesmo, no cumprimento das leis divinas, buscando equilíbrio e evolução. Ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte, também no plano espiritual. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Então, esse foi ali uma preparação para o livro, para deixar a gente com gostinho, com água na boca, né? Então, deixa eu descer aqui, 20 capítulos, só passar aqui, e o primeiro capítulo é Rasgando Véus. Quem gostaria de ler? Eu posso ler, Posso se ninguém mais começar. quiser ler. Pode ler, Leandro. Tem como ficar só um pouquinho maior? Tem. Tá Ótimo. bom assim? Tá ótimo, tá, obrigado. Então, capítulo 1, Rasgando Véus. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas Gente, tá picotando para mim. É só para mim ou vocês estão ouvindo bem? Não, tá com ruído. Tá picotando. É um ruído, assim. Porque você tava então falando. alguém. Não, acho que de repente ficou ruim. Você não tá com o dedo no microfone? Porque tava Peraí. Espera só um pouquinho. Eu não mudei nada não, mas se quiser outra pessoa ler, então. Eu acho que a internet está falhando. Ariane, pode continuar lendo, então, por favor? Posso sim. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade.
Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico, nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Gente, alguém pode me ajudar aí? Eu li esses 2 parágrafos, não entendi muito bem o que ele está falando. Ele começou com tudo mesmo, André Luiz. Né, vocês me ajudam aí, o que foi que ele falou nesses 2 primeiros parágrafos que para mim entrou e não entendi nada. Sinceramente, eu também não. Então, peraí. O que ele falou aí Também estou... Aqui, então aqui ele está falando, olha, em todas as escolas religiosas, o que se aprende nas escolas tenta controlar o campo emotivo dos crentes, né? Acomodando os interesses imediativos da alma encarnada. Ou seja, escolas religiosas, ele está falando aqui... Querendo dizer que em todas as religiões eles ensinam mais a controlar, ter o controle emotivo dos crentes. Ou até lidar, porque ele fala que é interesses imediatistas da alma encarnada. Quais são nossos interesses imediatistas? Normalmente são interesses materiais. Uhum. Né? Normalmente são interesses materiais, e se são espirituais, são interesses para nós ou para aqueles mais perto de nós. Ainda é um interesse egocêntrico, né? Uhum. Porque se não é interesse material, qual que é o meu interesse? O meu interesse é que eu esteja bem de saúde, que minha família esteja bem de saúde, que o meu amigo fique bem, né? A gente, né, nesse caso, não tem aquela visão fraterna de todos sendo irmãos. Ele fala aquele interesse imediatista que nós ainda, como alma encarnada, levamos, né? Entendi, faz sentido. Posso falar uma coisa também que ele fala mais lá no começo, que eu percebi também, é que ele fala, no caso também da morte, né, que a morte ainda, apesar de tudo, apesar de toda o conhecimento das civilizações, né, que foram sendo acumuladas ao longo dos tempos, não mudou a nossa opinião a respeito da morte, né, que a morte ainda fere, que a morte ainda traz bastante sofrimento para nós, né? E aí, aliado a isso que vocês falaram, no caso da teologia, também, o que eu percebi é que nós, ou as religiões, vamos assim colocar, não todas, mas de certa forma as religiões tentam colocar a ideia do que é Deus em caixas, né, também, né? E nessa ideia associa-se Deus muito à figura humana. Porque, por exemplo, na Bíblia fala que Deus é um Deus de guerra, um Deus vingativo, um Deus que justo, claro, mas que também é vingativo. Por quê? Porque ele é o Deus de guerra. Mas se Deus é amor, como é que Deus pode ser Deus de guerra? Então, mas por quê? Porque na antiguidade nós trouxemos a ideia de Deus muito, muito próxima, ou como se fosse um espelho daquilo que nós somos, né? Então, eu acho que é nisso que ele fala, na questão das escolas religiosas, a teologia, colocando diretrizes, né, na questão do que é Deus e como Deus age e o que Deus faz. Ele também coloca ali, olha, milenário, ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências, né? Então, é aquilo que você estava falando, e só adicionando também que, embora tantas civilizações estudam sobre isso, mas ainda muitos não veem a morte como uma continuação, vê mais como um fim, né, como a perda para sempre, ou como um sofrimento eterno, né, dependendo de como morre, né? Então, também vi aqui nesse sentido. Tudo bem até aqui? Acho que agora eu entendi um pouquinho mais. Então, ele está querendo dizer assim, então, primeiro ele começou a falar sobre a morte, né, que passou todos esses milênios e ainda continua esse mistério para a gente,
Uhum. E querendo dizer aí, acho que nesses outros parágrafos, que as religiões tentaram colocar o foco mais na parte, no interesse material, né, da carne, não focando nos interesses da alma, vamos dizer assim, né? Ou até se focar no interesse da alma, mas no interesse mais imediativo ali, aquela coisa imediata, olha, quando eu morrer me salva, sabe? Né? E E aqui ele fala também, nessa parte que ele fala assim, para isso criou regiões definidas tentando padronizar as determinação de Deus pelos decretos dos reis medievais lavrados à base da audaciosa ingenuidade. Isso aí, para mim, está parecendo que ele está querendo dizer assim, que as religiões criaram, então, através das épocas mais antigas, os reis medievais, o que era interessante para eles, né? uhum, Porque a gente sabe, né, que muitas vezes a, a igreja mudava de acordo com o rei. Aqui na Inglaterra, a gente vê o Henrique VIII, que mudou totalmente a, a ideia da religião católica romana, né? E porque ele queria, querendo ou não, ele queria satisfazer um prazer dele, né? Então, enfim, acho que uhum. foi isso que eu entendi sobre que ele está falando sobre os reis medievais aí. E essa parte aqui eu acho importante a gente highlight, né, que ele coloca aqui, olha, no entanto, o serviço teológico nesse sentido, não obstante respeitável, então ele está colocando ali o respeito que ele tem sobre, né, Ok. número de doutrinas, né, atendendo o dogmatismo tradicional, então, voltando naquele conceito de que nós estudamos tanto, de que a nossa verdade é o que a gente entende, é limitada, é o que a gente entende, é onde a gente se encontra naquele momento, né? Então, esse era o dogma daquele momento, esse é o dogma desse momento, né? Mas não deixa de ser respeitável. E aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra. Eu fui ver o que é isso. O que é? Isso do latim quer dizer no more beyond, não tem mais além, não tem nada Nada mais mais além. além. E tá aqui, ó, said to have been inscribed on the pillars of Hercules. Aparentemente está nos pilares de Hércules, isso, em Gibraltar, está escrito lá. Não atendendo exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Então, aqui a gente volta à fé raciocinada, não atendendo às exigências do cérebro, né, onde a gente é isso e amém, não me faça perguntas, está escrito, é assim que funciona, e nem aos anseios do coração, porque isso acaba nos deixando um vazio, né, então, até agora foi isso que eu entendi. Olá, Hélia, olá, Val, sejam bem-vindas, não perderam nada, que a gente voltou. Estamos começando agorinha. Sim, alguém disse para entrar, que ainda estava a tempo e eu entrei. Que bom, que bom. Seja Nós estamos bem-vindo. começando agora. Então, eu vou continuar, então, a ler. Por favor. Vamos lá. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina, o homem primitivo, sedento de dominação e de caça, a maldição ou o alfabeto? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial?
Forma-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Que alegria se reservará à esposa dedicada e fiel, que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro, em plena vida maior, quando, na esfera terrestre, sobre limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho seria conhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos há o influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo? As penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento? Se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando os ignorantes e infelizes? Quanta pergunta interessante, né? Sim, mas aí já estamos Ele pergunta quase que já com a resposta, né? Porque exatamente. ele pergunta já respondendo, né? É. Querendo dizer, né? Como que pode a gente acreditar em tantas coisas nesse sentido quando nós temos aí tanta coisa nos ajudando, nos provando e nos amparando? Isso me lembrou um Enfim. pouco quando a gente lê o Céu e o Inferno, quando a gente Eu estuda o Céu também. e o Inferno, Pensei bastante nisso quando eu estava lendo. que tem muitas interrogações assim, principalmente no No começo do livro, começo. né? Quando Allan Kardec está falando sobre várias religiões, né? Várias crenças, e então ele coloca várias perguntas assim, né? Bem profundas as perguntas. Sim, esse livro remonta bastante, porque também começava grande parte da metade do livro a falar nas discrepâncias entre as várias religiões, entre a história do inferno e de Deus, que é tão promovido na típica religião, não é? Mais nestas religiões mais cristãs, católicas, não é? Sim, sim. Mas aqui já, quando tu estavas a ler, já eu estava a reconhecer o espiritismo com estas perguntas e estas respostas. Portanto, já Sim, está sim. a abordar a zona interessante. Bom, então ele está falando. Oi, perdão. Fui eu, Eu- sorry. Peraí, agora deu Não, tilt. deixa, eu ia continuar lendo, mas deixa a gente para se você. Já É. deu, já. É que só falta 6 minutinhos, né? A gente Então para tá. ali nas perguntas dele e depois na semana que vem a gente volta um pouquinho e lê ali o que ele vai falar sobre essas perguntas. Mas é isso, olha, começamos o novo livro assim já, como você disse, Ariane, o André Luiz entrou com tudo, porque a gente teve Já, até que voltar para ver o que ele estava falando, porque foi assim. ele já começou já com tudo. E assim, eu vejo assim, a mudança dele até na escrita, quando ele escreveu o Nosso Lar, para, por exemplo, agora nesse livro. Olha só, não que ele não era evoluído quando ele escreveu o Nosso Lar, mas assim,
ele tá assim, querendo, é como assim, eu sinto que o André Luiz, ele tá apostando na gente, sabe? Tá dando as informações necessárias pra gente seguir com ele e subindo com ele, assim, sabe? Porque ele tá apostando ali, ele falou, não, começou do nosso lar, eles já entenderam já, se eles quiser voltar para aprender de novo, volta, lê o primeiro livro de novo, se precisar, volta, lê o segundo de novo. Então eu senti aí nesses primeiros parágrafos que ele já assim começou com tudo, assim, porque ele sentiu assim firmeza nos espíritas. Mas eu acho que a gente também vê a evolução dele nos livros, né? Porque ele também esse é o 4º livro dele, e até aí ele já passou por muita coisa, né? Já aprendeu muita coisa que antes ele ainda estava naquela fase de acabei de desencarnar, estou me adaptando, né? Agora a gente já está no 4º livro ali, ele já vai fazer parte ali de um grupo de socorristas, quer dizer, ele não estava ainda, né, preparado para isso, mas agora, então é legal ver essa evolução dele também, Ele né? também, Inclusive, eu assisti o Pinga Fogo do Tato desse domingo e teve uma pergunta exatamente nesse sentido. Uma pessoa perguntou para ele assim, como que ela falou assim, que ela estava para assistir o filme novo do Nosso Lar, Os Mensageiros, ela voltou e leu o Nosso Lar de novo e Os Mensageiros para lembrar. E aí ela perguntou, ela perguntou que era claro que dava para ver assim a evolução do André, né? E ela queria saber se as pessoas evoluem também no plano espiritual ou se era só no plano carnal, tem que encarnar para evoluir. E aí o Tato explicando sobre isso também, sobre a evolução no plano espiritual. E aquela entradinha que eu estava lendo aqui, ele fala sobre isso, né? Que a evolução é contínua nos 2 planos, né? Nos 2 planos. Val, pode falar. Tá, eu queria só dizer que absolutamente concordo com tudo isso que vocês estão falando, só que eu queria só lembrar que o prefácio, na verdade, é o Emmanuel que está falando, e como várias pessoas já disseram no passado, os prefácios do Emmanuel são tão profundos e tão ricos em conteúdo que dá para fazer horas e horas de estudo da introdução que ele faz dos livros do André Luiz. Então a gente tá, esse primeiro parágrafo aí é o Emmanuel que escreveu? É o Emmanuel, a gente tá porque os livros do André Luiz. Não, capítulo 1. Esse é o prefácio? Esse é o prefácio, E os livros do André Luiz é o Emmanuel que faz o prefácio. Mas de fato... Ainda bem que você falou. Não, que isso, mas eu concordo plenamente que de fato, aliás, até vários estudos que o Haroldo faz, ele explora bastante a evolução do André Luiz mesmo, no sentido assim, moral, de como no relacionamento com a família e tudo mais, na observação, é muito interessante. Mas só queria chamar atenção para isso. Desculpa. Ai, que bom, Val, obrigada. Não, desculpa nada, ainda bem que você falou. E o engraçado é que quando eu li os primeiros parágrafos, eu notei assim o palavreado bem rebuscado. E eu ainda falei, pensei, talvez ajude, que o Emmanuel é mais sofisticado, sim, é por isso que eu notei a maneira, assim, né, a escrita bem mais rebuscada, bem mais diferente do que a gente está acostumado, tanto que eu até falei, nossa, deu para perceber bastante aí a evolução do André Luiz, porque... Por isso que a gente teve que voltar e reler. Teve que reler de novo. Obrigada, como Val. você falou, ainda bem que você falou, Val, é bom a gente saber disso também, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos encerrar. Faltou 1 minutinho para as 9, acabamos a tempo hoje. E aí a gente continua, então, o prefácio na semana que vem. A gente vai colocar também o leaflet para avisar as pessoas que está começando um novo livro, né? Quem quiser se juntar ao grupo. E aí vamos
continuando aí nesse livro. Sorry, só estava fechando aqui. Quem gostaria de fazer, então, a prece para a gente... Antes de fazer a prece, explica-me como se chama o livro. Obreiros da Vida Eterna, me corrijam. É isso aí, Obreiros da Vida Eterna. O prefácio é do Emanuel, mas o livro é André Luiz, continua a ser da coleção, não é? Sim, é o 4º livro. Ok, está bem, obrigada. Eu me corrijam porque eu não sei porque eu sempre falo Obreiros da Luz. Dessa vez eu falei certo. Obreiros da Vida Eterna, isso aí. Obrigada. Alguém quer fazer a prece, então, por favor, para a gente encerrar? Ok, eu vou fazer, então. Nesse livro, eu vou começar a voluntariar o pessoal. Semana que vem não aparece ninguém. Então, vamos fechando nossos olhos. E agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar começando, de ter encerrado o estudo de um livro que tantas informações nos trouxe, tantas reflexões, e de estarmos começando este novo livro, que tantas mais informações nos trará, tantos mais ensinamentos nos trará sobre o plano espiritual, nos ajudando a nossa caminhada, as nossas reflexões, nos dando suporte e consolo também nas nossas provações e expiações. Agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo à distância, estando juntos toda semana, crescendo este elo de amizade, de carinho que temos uns pelos outros, de respeito, e nos auxiliando uns aos outros. E assim, Senhor, rogo que derrame a sua luz no nosso lar, na nossa cidade, no país onde nos encontramos, nesta terra, neste planeta, e que possamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram em sofrimento, em zonas de guerra, que se encontram no desespero, que se encontram na rua, no frio, com fome, machucados, em hospitais, confusos, desesperados, às vezes abandonados, que eles recebam a nossa vibração de amor, de paz, de consolo. Vibremos também pelos nossos irmãos desencarnados, aqueles que ainda não se deram conta que já não estão no corpo físico, aqueles irmãos que ainda se encontram confusos, ligados à matéria. Vibremos por estes irmãos, que eles possam abrir seus corações para enxergar o auxílio que Deus vos envia. Vibremos aos nossos irmãos que junto conosco participam desses estudos, procurando também, assim como nós, aprender um pouco mais, refletir, entender que a vida continua. Possamos então assim encerrar este estudo dessa noite com os nossos corações cheios de esperança, cheios de alegria,
cheios de amor, e que possamos nos manter firmes no estudo de mais este livro, possamos nos encontrar novamente daqui a uma semana para continuar nessa caminhada. Obrigada, Senhor. Fica conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, obrigada, gente. Eu vou só parar aqui a gravação.